E aí, E tudo aí, bom? tudo bem? Tudo? Tudo, Vou aumentar aqui. Como é que tu tá? tudo jóia, uai. Eu Ah, já tô falando você. Eu tô vendo. Quanto tempo tu tá aí? Novembro, dezembro, janeiro, 2 meses, parece muito mais, né? Pra mim, Dois, pelo menos, parece. 2 meses tu já tá falando de você. Cara, mas é muito louco, porque assim, eu me lembro. Isso já tá valendo, não? Já, claro. Eu me lembro. Ó, mas olha aqui, ó, a raiz não perde, Aham, não, muito ó. bem. Vamos matchar. Primeira vez que eu vim, assim, eu vim conhecer a redação e tal, conversei com o pessoal. Aí me disseram assim: ah, você que está sentada, vamos aí entrar ao vivo. Digo, gente, sério? Sério. Sério, sem orientação, sem nada, assim, tipo, ah, você não pode falar tu, por exemplo. Mas eu me lembrei, claro, né? A gente tenta não, assim, o bairrismo tenta frear um pouco. Aham. Só que aí eu falei assim pro Luciano Cabral, que apresenta o Jornal da Noite: boa noite, Luciano, boa noite para ti. Gente, E tu falou daí? pra ti aqui não existe, é Não um existe. pratinho pequeno, falhou, trancou Falhou. ali. Estranharam demais e, tipo assim, pra ti não existe. Tu até vai, contigo até vai, mas pra ti, proibido. Que loucura, né? Sabe que isso sempre foi uma coisa que eu tive dificuldade de me pegar pensando, até quando aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né, que é onde eu sempre trabalhei, sei lá, fazer alguma coisa no rádio, alguma coisa, e na hora de falar eu estranhava o falar o tu, por uma questão que é o seguinte, por mais, É? mais que todo mundo fale aqui, a gente conjuga errado aqui, né? Tá, deu uma travada, tu tá ouvindo? Tá. A gente conjuga errado o tu aqui, né? A gente fala, o certo é tu podes, a gente fala tu pode, a gente usa o tu como se a gente Uhum. estivesse falando você. E quando eu ia falar no ar, alguma coisa assim, eu estranhava muito, eu parava para pensar e ficava, parece que eu tô falando errado, e de fato tava falando errado. Então, Sim. quando tá fora daqui é mais. Mas acaba que tu pega, então, no tranco mesmo, né? Tu acaba. Primeiro que assim, quando a gente vai, não sei você, mas Uhum. quando eu vou, sei lá, para Florianópolis, eu fico uma semana, eu já saio meio saindo, falando que nem Catarina, assim, devagarinho, rapidinho. É aqui, tu acaba pegando, né, o O, sotaque das o, pessoas. o quão sem personalidade que sempre eu Eu vou. sou uma esponja. Chego no Rio de Janeiro, em 3 dias tô chiando já. Pior que eu sou meio assim Nossa, eu também. sou muito. Eu sou um pouco assim. Acho que todo mundo no geral é um pouco assim, até uma coisa assim, é automático, né? Tu não Uhum, percebe. uhum. Mas eu ia te comentar o seguinte: o tu, quando tu para de falar, tu percebe que o tu é meio incisivo, assim, meio grosseirão, né? Tu É, foi? é. Tanto é que as pessoas fora do Rio Grande do Sul acham que a gente é meio grosseiro não, mas meio seco, assim, Sim. que realmente é muito coloquial. Uhum, é. É. É que é só aqui também, né? Em Santa Catarina e tal, mas, tipo, no Rio de Janeiro eles falam muito tu também, mas é de um jeito diferente, assim. Eu não sei explicar. Mas tu tá há 2 meses aí, né? É TV Anguera, né? Uhum. Tu Grupo é Jaime Câmara. legal, e tá legal, hein? Tá demais, tô Sim. adorando. Tô Tu é uma, adorando. uma pessoa, antes da gente falar sobre aí, das pessoas que eu conheço, assim, que mais trabalhou em lugares, tipo, mudou muito, assim, né? Inclusive, a gente tá gravando isso no fim de janeiro, quando esse programa sair, pode ser que tu esteja para outro lugar. Mas como é que é isso, né? Porque tu roda bastante, assim, isso deve ser muito legal, por um lado, porque tu pega experiência de um monte de coisa, né? Tipo, tu trabalhou em várias TVs diferentes e tal, então eu queria que tu falasse um pouco como é que... Não é uma entrevista, mas agora apareceu um pouco. Pois é, Henrique, assim, eu sempre gostei de ter muita experiência. Eu já trabalhei em rádio, impresso, em assessoria, em TV. Eu sempre acho que, claro, a bagagem da pessoa, tanto pessoal quanto profissional, faz toda a diferença pro profissional. Uhum. Agora, tem um lado disso que é muito bom, que é de fato trabalhar em vários lugares, conhecer muita gente, ter muitas experiências, e tem o lado ruim, que parece que tu não cria raízes, assim, não cria muito vínculo numa empresa só, acaba não fazendo uma construção de carreira dentro de uma empresa. Só que é importante lembrar que o nosso mercado é muito difícil, é um Uhum. mercado que tem muito mais gente do que vaga, que nem sempre tu consegue fazer o que tu quer dentro de uma empresa, enfim, as vagas fecham, os escritórios, as redações fecham, enfim. Tá, para quem estiver assistindo, então, a gente voltou agora. Teve um problema na conexão da Camila. Mudou o cenário, mas ela tá no mesmo lugar. É...
Tá, tu tava dizendo, tu falou, eu peguei o início que tu falou ali, que é um mercado muito incerto, mas depois aí falhou, não consegui ouvir o que tu disse. Não, o nosso mercado é muito difícil porque ele tem muito mais gente interessada do que vaga. É um mercado de muito QI, né? De indicação. É difícil ter seleção, não é impossível, mas assim, as vagas não estão, tipo assim, disponíveis no LinkedIn, no Instagram, não. Geralmente é mais camuflado, muita indicação. Então, nem sempre a gente consegue fazer o que quer na carreira no sentido de, eu vou construir meu nome dentro dessa empresa que eu amo, sempre quis trabalhar. Não adianta também ter só talento, tem uma questão de estar no lugar certo na hora certa, de ter sorte, é inerente isso. Então, assim, quando tu vê um cara tipo William Bonner, ele é o melhor dos melhores, mas também teve muito universo ali, Claro. né? Eu acredito nisso, pelo Claro. menos. Então, tem esse lado bom de ter muita experiência, de trabalhar em muitos lugares, e tem também esse lado que pode ser considerado o índia, não construir o seu nome, a sua carreira dentro de uma empresa só. Aí tem uma questão grande que é em relação à maturidade. Eu, aos 20, queria engolir o mundo. E eu, aos 30, já quero, dar uma acalmada, né? Até porque a gente cansa um pouquinho e quer pensar um pouco assim no que quer construir em sentido de legado, de ser reconhecido num lugar, de ser atrelado a uma empresa e tal. Claro que a gente está falando isso agora, nada impede que daqui a, 1 ano, 2 anos, tenha uma super oportunidade, ou então, vai querer fazer outra coisa, mestrado, doutorado fora, enfim. Só que eu acho que tem isso, assim, tem muito do perfil. Tem a ver também com tudo, né? Se a pessoa busca mais estabilidade, quer ficar num lugar ou quer ter a vida inteira para ter mil experiências, acho que vai muito de cada um, assim. Uhum. Eu sempre pensei assim também, tipo, na faculdade tentei fazer de tudo um pouco. Acaba que profissionalmente eu sou ao contrário do que eu fui na faculdade, porque eu tô no mesmo lugar desde que eu me formei. Mas eu tentei fazer, eu fiz de tudo, tipo, sei lá quantos estágios eu fiz na faculdade, justamente porque eu queria ter experiência de tudo um pouco, porque eu não sabia o que eu ia encontrar depois, assim, sabe? Então, eu gostava de jornal impresso, que é onde eu trabalho, tipo, dei essa sorte de fazer o que eu queria fazer, mas eu não fazia a menor ideia se era isso que ia ter para mim quando eu me formasse. Eu queria pelo menos saber fazer um pouco de tudo, assim, sabe? E, enfim, terminou que não precisou usar, mas foi legal por experiência, assim, mas tu faz isso depois de formado, né? Tipo, eu acho isso interessante. Realmente, passou por vários lugares. Eu tô lembrando SBT, RBS, me fala aí pra onde mais que tu andou. SBT, RBS, CNN, eu fiz um período também. Fiz assessoria de comunicação na prefeitura de Pelotas. Isso. Rádio Gaúcha, 2 anos, logo que eu me formei. É bastante. Capaz de eu esquecer alguma coisa, né? Uhum. Tipo assim, é muito louco mesmo. Só que é isso que eu digo. Fala. É isso que eu digo, assim, no sentido de, eu fiz uma faculdade, tu fez católica, que já é uma faculdade antigona, cheia de estrutura. Eu fiz federal. Na federal, a gente é que foi atrás. Então, assim, eu acho que também isso dá um ganho, um gás diferente. Porque, por exemplo, não tinha nem pesquisa, projeto de pesquisa, de extensão. Cada um teve que ir muito atrás de estágio. Tanto é que todo mundo que estagiou na minha época da faculdade, hoje está empregado. De qualquer forma, volto a dizer aquilo que eu disse antes. Dos meus colegas, não sei como é que são os teus, mas dos meus colegas, digamos que assim, sei lá, dos 40 que tinham em aula, 5 trabalham na área. Então, ainda mais em veículo, né? Que ainda mais raro, porque geralmente o pessoal vai para assessoria, redes sociais direto, mídias, enfim. Então, realmente é para os fortes, né? Esse mercado de trabalho. Aí também entra uma coisa que eu falei com o Matheus, quando a gente fez o primeiro programa aqui. Na verdade, eu acho que eu falei com os outros também, então quem está ouvindo já é um saco ouvir isso de novo. Mas entra também a questão da sorte de ter também, na minha turma também, poucos colegas estão na área ainda, e tinha gente muito boa que não continuou, sabe? Porque é muito difícil o cara se formar e, por exemplo, não aparece uma coisa em seguida, como foi o meu caso, por exemplo, demorou uns meses para aparecer. E, pô, eu tinha sorte, eu tinha uma condição de morar com a minha família um tempo, assim, de não precisar trabalhar imediatamente, mas uma galera precisa buscar emprego, assim, que termina a faculdade e não pode se dar esse luxo de esperar, né? E eu acho que muita gente fica para trás nessa falta de privilégio aí, que é um privilégio, né? Vou ser sincero. Bem isso. E assim... E assim, né, Henrique, a gente está falando de gente de classe média, né, como tu disse, muito privilegiado, porque realmente só de isso acaba filtrando, afunilando, inclusive um perfil de profissão
que é interessante a gente pensar, as pessoas que são as portadoras da notícia são todas dentro de uma bolha, dentro de um padrão. É raro a gente ver. Eu fico pensando assim, aqui na redação, todas as redações que eu passei são raríssimos as pessoas negras, pretas, sabe? Então, se tu parar para pensar, é sempre uma mesma narrativa. Tem que até pensar em furar essa bolha, assim, com política pública, enfim. Mas aí isso aí já é outro tema de outro podcast. Claro, eu acho tudo importante mesmo, tipo, na redação ali mesmo. Eu sou um que falo de vez em quando, que sempre que possível, pra gente deixar a equipe mais heterogênea possível, entendeu? Com mais gente diferente. Porque no fim tu ganha, inclusive na notícia, assim, né? Na maneira de tu abordar um assunto, visões diferentes contribuem muito para o produto final também, né? Não é só por uma questão inclusiva também, né? Mas tem isso também. E acaba que realmente são muito fechado ainda, assim, afunila muito, infelizmente. Mas tu passou também, teve lugares que tu passou mais de uma vez, né? Não sei se na SBT, não te vi. Era muito engraçado. Eu tive, a Camila tá trabalhando em tal lugar. Aí passava um tempo, tu tava em outro, aí tá, não, agora. Aí tu aparecia com o mesmo microfone de novo. O que tá acontecendo? Aí deve ser cansativo até isso. Mas é que assim, é uma coisa tipo assim, eu aprendi um negócio que é o seguinte: diga não, mas não feche portas, sabe? Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento com a maioria das pessoas que eu trabalhei, a maioria dos chefes, então... E aí tem uma grande questão que é a seguinte: mercado pejotizado, né? É CNPJ que reina em vários lugares. Quando é assim, é muito mais fácil de criar vínculo e desvínculo. Tipo assim, passei um período no SBT, aí fui chamada pela CNN, pedi autorização, vai, depois volta. Aí tá, voltei, já estava certo, entendeu? E eu pensei, em termos assim, financeiros valia a pena, em termos de carreira valia a pena, né? De experiência, de currículo, portfólio, enfim. Claro. Agora, empresas que são mais, que tem CLT, por exemplo, a RBS, tá? Eu saí da faculdade, um mês depois eu fui para a Rádio Gaúcha, eu fiquei 2 anos na Rádio Gaúcha. Aí depois, tem até a questão de, acho que 1 ano não pode ser recontratado, né? Tem que ficar 1 ano fora. Aí tá, e depois eu voltei para a RBS da TV lá em 2018, eu acho. Então são contratos diferentes, é bem mais burocrática a coisa, porque é assim o mercado, né? Sim. E aí, como é que tu chegou aí? Essa eu não faço ideia, como é que tu foi parar aí? Pois é muito louco, né? Quando eu vim morar em Brasília, em 2019, a RBS, eu estava na RBS em Pelotas. E aí surgiu uma vaga para ser produtor da RBS Brasília, que era uma sucursal que tinha 0 Hora, Rádio Gaúcha e TV, RBS TV. E aí, na época, na minha vida pessoal, tinha motivo para eu ir para Brasília, até porque Brasília é uma cidade muito... Sim, é o playground de jornalista, onde tudo acontece, oportunidades, enfim. E aí eu podia ou seguir em Pelotas, porque eu estava de freela, eu não era contratada ainda lá, ou tinha uma vaga para ser repórter em Pelotas, que era a cidade que eu sempre morei, que eu tinha um monte de fonte, que eu tinha feito um monte de... Enfim, que era a minha zona de conforto, ou tinha essa vaga que surgiu, assim, eu recebi por e-mail, naquelas seleções da RBS, uma vaga de produtor em Brasília. Só que tem uma coisa, que repórter é um bicho muito vaidoso, né? Tu sabe bem, né, Henrique? Quem é repórter, no geral, não quer ser produtor, porque é como se fosse, não digo voltar, vamos dizer assim, voltar um degrau, talvez, porque produtor produz pauta por um repórter, né? Assim, do repórter editor existe essa hierarquia, bueno, cada um faz o que gosta. Mas eu pensei, eu vou dar um passo para trás para logo em seguida dar 2 para frente, apostando na carreira, justamente porque eu ia estar saindo de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que era a minha, mas era interior, e indo para uma capital federal, bora. Então tá, bora. Não foi fácil, não foi mesmo, assim, e ainda por cima eu sou muito indecisa, não foi nada fácil escolher, mas aí tá, aí fui. E aí cheguei lá e tá, começa do zero, porque assim, em Pelotas eu estava acostumada a produzir a própria pauta de geral, né? Aí existia pauta na prefeitura, pauta na Câmara. Agora é Câmara dos Deputados. Então, assim, é do zero. É aprender a ver a agenda do presidente de todos os ministros, é ver lei de acesso à informação, Diário Oficial da União, ver o que é importante para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que naquela época atendia também a NSC, que é a antiga RBS em Santa Catarina. Então, assim, foi um desafio de verdade, de reorganizar o cérebro para fazer um outro tipo de cobertura, para ser produtora não só da TV, porque eu acabei sendo produtora da rádio e da 0 Hora, e da Carolina Bahia, que ela era comentarista.
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, começar a fazer fonte federal, tipo assim, tem milhões de pessoas ligando para o ministro, mas como é que eu vou fazer para puxar a atenção dele e ele me avisar a próxima coisa que tiver do Rio Grande do Sul? Então foi super importante, mas eu saí da reportagem, saí do vídeo, então assim, isso me deixou um pouco, não digo frustrada, mas é diferente, né? Sim. E aí o que aconteceu? 9 meses depois, tá, crise financeira, governo Bolsonaro e tal, aí fechou a sucursal. Ficaram só 3 pessoas fazendo o serviço que era de uma redação, sim, home office, até porque logo depois estourou a pandemia, isso foi em janeiro de 2019. Tá, mas beleza, foi uma experiência boa, não me arrependo. Tive a oportunidade para seguir em Brasília, tive 3 oportunidades para seguir em Brasília, mas eu achei, também tive uma mudança na vida pessoal, eu achei, acho que tá na hora de eu sair daqui. De novo, o universo me dizendo, vai-te embora. Sempre quis morar fora, sempre quis fazer mestrado, 2020 ia ser o ano. Corta para pandemia. Aí, um pouquinho antes, em fevereiro, eu recebi uma ligação convidando para ir para Lusiânia, essa repórter em Lusiânia da TV Anguera, porque tem muito gaúcho aqui. Tem muito gaúcho. E aí, gente que eu trabalhei na RBS tinha me indicado. Só que eu estava num momento assim, eu já não quis ficar no interior do Rio Grande do Sul. Aí eu ia para o interior de Goiás, uma cidade que eu não tinha referência, não conhecia ninguém. Brasília é muito caro morar. Padrão, tipo assim, quase converte a euros, de verdade. É mais caro que Porto Alegre. Nossa. Eu já acho Porto Alegre caro, Brasília nossa, aluguel, enfim, tudo é caro. Sim. Aí eu ia morar em Brasília e voltar de Lusiânia, que dá uns 40 minutos. O salário, né? A gente sabe bem que salário de jornalista não é nada atrativo. Aí eu digo, gente, não vou, mas agradeci demais. E aí volta aquilo que eu falei de dizer não, mas não fechar portas. Aí fui fazer minha vida, fui para o Sul, aí fui para o SBT, fiquei um tempo no SBT, pandemia a full no Sul, aí fiquei um tempo em casa de quarentena, entrei no mestrado, fiz coisas em Pelotas, voltei para Porto Alegre, fui para o SBT de novo, aí rolou CNN, e aí em final de outubro, eu acho que foi, eu recebi uma ligação 062. Eu quase não atendi, Henrique. Sério? Achando que era presídio, que era trote, sei lá. E aí era aqui, dizendo que, olha, a gente tentou, né, em janeiro, não deu certo por vários motivos, mas aí agora a gente tem uma vaga em Goiânia, capital, né, um pouco mais atrativa, e você não saiu do nosso radar, enfim, se você tem interesse. E eu me lembro que eu estava assim, eu estava saindo de uma coletiva no Palácio do Piratini, eu estava de VR da CNN substituindo a Bruna Osterman. E aí, porque é super legal, a CNN é incrível trabalhar, só que essa coisa do VR, quem faz sabe como é puxado. Então assim, VR, vídeo repórter. Vídeo repórter. Tu é o repórter, então tu tem que apurar, pensar no conteúdo, ficar pronto para entrar. Tu é o cinegrafista, então tem que pensar na questão técnica, se tá tudo bem com o material, com bateria, tripé, tu tem que dirigir, então é bem puxado. E eu tava saindo lá do palácio com tudo isso, com tripé na mão, mochila, não sei o que, e eu perguntei, tá, mas é vídeo repórter ou é equipe? Eles disseram, não, aqui a gente tá com motorista, com cinegrafista, a gente tá com uma estrutura grande. Eu digo, tá, vamos conversar. E aí foi pra frente e rolou. E aí quando eu cheguei aqui, foi muito legal. Eu, assim, nunca tinha pensado em morar em Goiânia, não tava no meu sonho, nos meus planos. Só que quando eu cheguei aqui, Henrique, a estrutura da TV é incrível. Tem 22 equipes de reportagem, tem 7 ilhas de edição. Nossa, sério? Eu jamais imaginaria que seria tão grande assim. É cinegrafista, é motorista, é uma frota nova de carro, é muita entrada na rede, são 3 repórteres de rede. Quer dizer, é uma estrutura que encanta, sabe? Então eu digo, eu me lembro, eu quase, na verdade, para ser bem sincera mesmo, eu começava a trabalhar segunda-feira, tá? Tinha um voo sexta para curtir a cidade, final de semana, e segunda de madrugada. Eu resolvi vir segunda de madrugada para ir direto do aeroporto até a redação. Tipo assim, caso eu não goste da cidade, eu nem vou olhar, sabe? E a cidade é sensacional. Olha aí, até caiu meu fone. A cidade é super arborizada, cheia de restaurantes legais, pessoal muito acolhedor. Então eu acredito muito nessa coisa do universo, tipo assim, não adianta a gente ser afobado, a gente fica ansioso, fica frustrado, mas é no momento certo, na hora certa. Eu ouço falar muito bem daí, da cidade, assim, eu não conheço, mas todo mundo que eu conheço que já passou por aí gosta bastante, assim. Imagino que seja uma cidade boa de morar também. É uma cidade boa de morar e muito barata. Muito barata. Legal. Assim, comparado com Brasília, que é muito cara,
Nossa, eu moro num apartamento novinho, super legal. Olha só, vou mostrar um Vamos lá. bastidor. Posso? Por favor. Fazer um... fazer um... Vamos ver. Não vou fazer um tour na casa, mas, tipo assim, é um apartamento de 2 quartos, super bom. E olha aqui onde está a TV. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, não. Cadê? Tá vendo que tem aqui um estacionamento? Aham, tô vendo. Aqui é a TV. Nossa, que barbada. Então, assim, eu atravesso a rua em 5 minutos. Muito pertinho. Eu consigo me atrasar, né? Claro. É bonito aí também, a vista bem boa, né? A vista é boa. Que massa. Então, tô super feliz. Legal, Camila. E assim, tem uma coisa que eu acho legal, tudo que eu tô te perguntando é coisas que eu realmente tenho curiosidade, assim, porque eu fiz esse podcast porque eu queria fazer há bastante tempo isso, um podcast de bate-papo mesmo, assim. Porque a gente, jornalista, quando a gente se reúne, a gente só fala sobre jornalismo. E é uma coisa que a gente gosta de falar. E aí, tipo, cara, sei lá, eu não estaria te ligando pelo Zoom agora, uma sexta-feira de tarde, só pra gente conversar sobre isso, se não fosse um podcast, entendeu? E aí, legal, perfeito. Entendeu? Mas assim, o que eu fico pensando, porque pra mim, quando eu vim pra Porto Alegre, por exemplo, foi uma mudança... Cara, foi uma mudança grande, Pelotas, Porto Alegre, assim, mas tipo, era dentro do estado, assim, sabe? Eu, querendo ou não, conhecia bem. Conhecia Porto Alegre, de vir direto e tal. Não sabia como a cidade funcionava, mas conhecia. E já foi, tipo, pra mim... Claro, eu era mais novo também, mas foi um troço difícil, assim, porque, assim, cara, tô chegando num lugar onde eu não conheço ninguém, eu não faço ideia quem são as pessoas que eu vou trabalhar, e até tu criar uma relação, assim, até, tipo, eu demorei, assim, pra me sentir à vontade, assim. Tipo, de ter amigos na redação, sabe, de ter afinidade com as pessoas que eu estou trabalhando. E eu sentiria isso de novo se eu tivesse que ir para outro lugar agora. E tu passou por vários lugares, então, e por alguns lugares tu passou por um curto período de tempo, então, tipo, tu teve que criar essa afinidade rápido também, assim. Eu não sei se já é uma coisa que tu lidava bem ou se tu, sei lá, tu desenvolveu esse talento, assim. Eu acho que eu tenho uma coisa meio cigana, assim. Eu gosto de ficar um tempinho num lugar e sair. E agora não, tá? Agora não. Agora eu vou ficar. Os chefes da Camila estiverem ouvindo agora. Mas é isso, assim, eu não penso muito nisso que tu falou agora, de pensar em criar vínculo. Realmente, a gente conhece melhor as pessoas e se sente mais seguro depois de o quê? Talvez 6 meses, 1 ano? Não sei. Varia muito, né? De pessoa por pessoa. Mas é que eu tenho uma coisa assim que eu realmente não tô mentindo, parece que eu tô aqui há muito tempo. Claro que daqui a 1 ano eu vou pensar, olha que petulância achar que parecia que tava há muito tempo. Mas é que eu não sei, eu absorvo as coisas assim, fico me sentindo em casa. Mas é óbvio que também não dá para atropelar, né? Muitas vezes, enfim, tô conhecendo as pessoas, eu não posso achar que vão ter o mesmo contato comigo quem tá aqui há 15 anos, 6 anos, 7 anos. E tem uma outra questão também que tu é assim também, é fácil de fazer amizade, né? Sim. Jornalista é uma pessoa muito assim, extrovertida, espontânea, então eu acho que esse fluxo vai melhor. Sim, Não, mas tu é boa nisso, porque, tipo, tu tá há 2 meses aí. E tu, direto tá no Instagram com a tua equipe ali, tu consegue convencer os caras aparecendo no videozinho que tu faz. Tipo, Eles odeiam. Imagina que sim. Eu que te conheço há um tempo, se tu viesse com o celular, eu ia ficar com uma cara de bunda, assim. Mas, né, isso tem que ter uma certa agilidade pra fazer isso, assim. Tu parece que tu tem, porque tu faz toda hora. É que eu sou muito debochada. Então, assim, ou é isso ou é pior, entendeu? Então, vai participar. Mas tem que se prestar, tem que ter cara de pau mesmo. Sim. Vamos falar... Eu tô bem afim de falar sobre isso contigo, porque faz tempo que eu te observo nas redes sociais. Tu tá dominando bem, assim, tipo, como é que eu vou te... Não é dominando bem a palavra. Tu tá... Cara, já deve ter te comentado. Tu tá uma palhaça! Tu tá bem palhaça. Assim, ó, o que eu vou te dizer? Tu tá usando bastante o Instagram, tá? Que eu imagino que é uma coisa que te traz benefícios, enfim, pro teu trabalho, é legal para tu mostrar, para as pessoas que te acompanham e tal, mas tem que virar uma chavinha na cabeça, assim, para tu, tipo, porque tu posta bastante, assim. Eu tô te falando, é uma coisa que eu tenho curiosidade mesmo, porque quando eu começar a divulgar isso aqui, por exemplo, esse podcast, eu vou ter que postar muito mais do que eu posto. Eu andei estudando um pouco sobre isso. Só que também não é simplesmente, tipo, tu tem que primeiro ver, eu, por exemplo, agora, vou ter que postar mais, vou ter que me mostrar mais, vou ter que me expor mais. Mas tu passou já por isso, eu acho, e além de ter superado isso, tu entrou bem no jogo já, tu
faz rios direto. Eu acho que, tipo, tem uns que eu acho muito legais, assim. Mas tem outros que eu, tipo, eu não teria... Eu ficaria com vergonha de fazer. Não por... Eu tô te falando porque eu sou teu amigo, assim, tipo, eu acho legal. Mas eu ficaria, tipo, cara... Inclusive, eu vejo uns, eu acho muito legais. Eu falei, cara, eu queria ter coragem de fazer isso, mas eu ficaria com vergonha, entendeu? Quero saber como é que foi pra ti. Eu tô te perguntando sincero isso, porque sabe? Porque eu acho que achei, no início parecia um elogio e agora mas é um elogio. Mas é um elogio. Não, você não entendeu. Porque assim, ó, pra tu poder usar a rede social, tu tem que fazer o jogo daquela rede social. Para todas são assim. O Twitter funciona de um jeito, o Instagram funciona de um jeito. O algoritmo do Instagram, tu tem que usar as ferramentas do Instagram. E eu acho que tu tá conseguindo, porque, tipo assim, eu não tenho como não te perceber aqui. Tu aparece para mim, ou seja, tá funcionando. Mas é o que eu digo, tu tem que virar, porque, tipo, é muito diferente do que tu faz na televisão, por exemplo. Por mais que seja uma repórter descontraída e tudo mais, é outra plataforma. E eu não sei quando que se foi uma coisa natural para ti, que quando tu viu que tu estava fazendo, ou tipo, cara, sei lá, aconteceu, não sei. Eu acho eu acho assim, ó, eu sou uma pessoa muito de redes sociais, eu gosto muito do Instagram, e eu perco muito tempo no Instagram, tanto consumindo quanto, aliás, consumindo demais, mas não consumindo bobagem, porque assim, todo mundo já deve ter visto, não é privacidade hackeada, é o dilema das redes, né? Então, aquilo ali para mim fez bastante sentido e eu comecei a limpar mais meu Instagram. Então, fofoca, eu parei de seguir e tal. Mas tem muito conteúdo, assim, de mudar a vida, sabe? De ser inspirador, de começar a pensar em outras coisas e furar a bolha. Assim, muito até das causas, tipo assim, eu sou aquela coisa eu sou o pessoal dos direitos humanos e muito disso veio por conta das redes sociais, tá? Enfim. Agora, a questão de produzir conteúdo, eu acho que foi pensando, tá, se eu gasto tanto tempo nisso, eu vou canalizar para uma coisa produtiva, boa, para carreira, para minha persona, porque a gente sabe, né, que as redes sociais é aquele recorte do que a gente quer mostrar, não dá para achar que a pessoa é engraçada o tempo inteiro, debochada o tempo inteiro. Agora, eu vou usar isso para construir uma narrativa, uma persona de quem eu quero me mostrar como pessoa e como profissional nas redes sociais. Comecei a fazer Reels não faz muito tempo, até porque o Reels é muito recente, né? Antes era o TikTok, ia pro Instagram e tal. E aí um negócio que eu faço é o seguinte, eu sigo algumas pessoas que eu acho engraçadas, e aí eu tenho uma pasta, vou confessar isso, eu tenho uma pasta de inspirações. Então eu salvo ali o videozinho, e eu tento transformar aquilo que a pessoa fez, tipo assim, fez um Reels engraçado falando de boy, de namoro. Aí eu tento transformar na coisa do jornalismo, sabe? Ou, sei lá, qualquer coisa engraçada de rotina, enfim. Agora, eu fiquei curiosa, qual é o que tu achou assim, meu Deus, eu não teria coragem de fazer isso? Não, esses que eu falei antes, quando tu mobiliza a equipe, assim. Mas porque eu acho que inclusive são os mais, posso estar enganado, mas talvez são alguns que eu mais achei engraçado, assim. Mas por isso, porque, tipo, cara, sei lá, eu trabalho aqui faz 5 anos. Eu acho que hoje eu ficaria, tipo, putz, não vou fazer o meu motor assim, aparecer no meu vídeo. Já há 2 meses, assim, entendeu? Tem outros que, tipo, que eu sei que funcionam pro Instagram, que é com dancinha e coisa, tipo, funciona, porque o Reels é meio que pra isso, assim. Mas eu não, por exemplo, eu vou querer divulgar esse podcast e tal, eu vou ter que romper um pouco essa linha de, tipo assim, ser sério, sei lá, o que eu sou. Isso eu já aceitei. Tipo, eu não vou dançar, eu acho. Entendeu? Nesse eu acho que eu não chego. Mas, tipo, mas aquele de apontar, tu vai ter que fazer. Vou tipo ter que assim, o que é aqui? Mas sabia que eu sou tão fora do... Eu nem tenho Reels ainda. Não aparece pra mim a opção. Pra fazer. Uau! É só atualizar esse aplicativo. Não, baixei de novo já, meu celular até que é bem recente. Eu cheguei para, não que eu fosse fazer, mas eu fiquei encucado com isso, eu cheguei a entrar no celular da minha namorada, no dela, porque no dela tem, e nada. Então, acho que o Instagram não quer que eu dance também, então, de repente... Vai nos poupades. Não, mas assim, o negócio isso tem outra coisa, tá? Eu fiz um curso aí esse ano de marketing digital, que era justamente sobre isso, assim, de poder usar as plataformas e tal, era uma coisa mais voltada para vendas, mas era para a área de comunicação, assim, fiz para agregar, assim, tá? E eles falavam bastante isso, que tipo assim, cara,
funciona sim, tem que fazer. O cara que deu o curso, ele até era crítico com algumas coisas, tipo, tem um ponto que eu não vou fazer, que eu acho que não, eu já acho nada a ver. Tipo, no Instagram ele promove nudez, foto sem camisa, foto de biquíni, ele te leva. Falou, cara, eu não vou fazer isso, não vou ficar tirando foto sem camisa, entendeu? Só para aparecer mais. Mas tem um ponto que dá pra gente fazer o jogo aqui e a gente se promover mais. Só que ele falou assim, cara, mas se preparem, as pessoas vão chamar vocês de blogueirinhos, vão chamar porque as pessoas muitas vezes querem fazer e não tem coragem. Eu não sei se tu teve isso, assim, porque eu tô falando de ti porque tu principalmente quando foi pra aí, tu tá aparecendo mais na TV, tu começou a usar mais. E eu acho que talvez seja mais fácil, por tu já trabalhar com a imagem, talvez seja uma coisa que tenha facilidade, as pessoas estão acostumadas a ver tua cara já, então, mas tu teve isso, assim, de criticarem, alguma coisa assim? Claro, óbvio. E assim, aqui, ó, preocupadíssima. Caguei. Pode chamar o Uber. Não, tipo, porque, sabe, e essa coisa de ter preconceito com blogueirinha, cara, blogueira ganha mais do que tu que tá criticando, claro. Entendeu? E tem todo um esquema de giro, de fazer a economia girar. Eu acho, assim, ó, realmente não me preocupo com isso. O que eu me preocupo, é uma coisa que eu comecei a fazer mais, é que eu dava muito a minha opinião política, ou opinião muito polêmica, ou até print de notícia, ou enfim, isso aí eu dei uma boa de uma limpa, uma boa de uma filtrada, e agora eu tenho um freio, porque por motivos óbvios, né? E além disso, as pessoas, assim, a gente fala também, tem que se dar conta disso, a gente fala de memes, de uma linguagem que também é a nossa bolha nas redes sociais, né? Então, muitas vezes a pessoa pode não entender o que eu tô dizendo. Exemplo, eu gosto de Big Brother, tá? Eu acho, inclusive, demodê, ultrapassado quem critica Big Brother, que é intelectual. Não, Big Brother é cultura brasileira pop, é que nem MPB. Aí, na nossa bolha diz muito assim, o Brasil precisava dessa alienação, porque é pandemia, é política. Então, a pessoa pode entender errado, tipo assim, ela tá criticando um produto da Globo? Não, pelo contrário, mas é uma ironia fina, entendeu? É um deboche que, na verdade... Eu adoro, fico postando, fico vendo, enfim. Então tem que ter esse cuidado, assim. Sim. Mas uma coisa que eu ia comentar, que eu esqueci antes do que tu falou dos Reels, é a seguinte: é muito do perfil de cada um para ver se presta. A questão é se prestar para isso, para fazer esses videozinhos e tal. Porque eu sou uma pessoa que, se eu tô ao vivo, eu fico meio que torcendo para que dê alguma coisa errada, para que possa, entendeu, ter aquela coisa espontânea, engraçada, porque eu acho que humaniza. Vamos supor assim, sei lá, esses dias, o que aconteceu? Voou na cara da repórter um rebatedor, não sei se tu viu, não sei nem onde era a repórter. Não vi, tá. A repórter, tipo assim, voou o rebatedor, para quem não sabe, é aquele negócio que aproveita a luz do sol e dá mais luminosidade no rosto. A repórter seguiu assim, falando, tipo, o troço bateu na cara, ela, não sei o que é. Gente, aproveita aquilo e faz graça, sabe? Fica muito mais legal, muito mais natural. Então, eu fico meio que torcendo. Esses dias, tinha o prefeito daqui, ele faleceu, né? O Maguito faleceu de Covid. Eu tava fazendo um net no Bom Dia, Goiás, e aí, aliás, morro de medo de falar Bom Dia Rio Grande. Morro de medo. Nunca falei. Aí, esses dias, eu tava entrevistando uma médica, tava no meio do trânsito, não sei o quê, fone difícil de ouvir, e o apresentador pediu para eu perguntar, o Anderson, se ele tinha feito uma cirurgia de traqueostomia. Não era isso, era pior. E aí ele perguntou, tu imagina, se para ele foi difícil, eu não tava lendo, ele perguntou e eu tipo assim, nossa, que termo difícil, Anderson. Tive que perguntar, tive que mostrar que eu não tava entendendo, bolufas. Aí ele repetiu, aí eu não entendi, aí eu passei pra médica, ela piorou, porque ela falou um termo pior. Assim, cômico se não fosse trágico, porque era um assunto super difícil. Até que ela própria se deu conta, e aí foi. Então, assim, eu acho que tem isso, né? Porque hoje em dia a televisão é a rede social, né? É o celular. Então, se a gente não falar a linguagem do celular, se a gente achar que é engessado, um robozinho, que cai o mundo e a pessoa ficar aqui séria, Camila, acho que isso não é sinônimo de profissionalismo, eu acho que isso é um engessamento. Então, a gente tem que falar essa linguagem, porque, assim, quem vê TV hoje são as pessoas mais velhas, né? Quem lê jornal, como a gente conhece, impresso, são as pessoas mais velhas. Daqui a pouco essas pessoas vão morrer, porque é a ordem natural da vida, e a gente não está dialogando com o público jovem, que é o futuro, né, dos telespectadores. Eu concordo contigo, assim, sabe? Porque às vezes, a gente às vezes, naturalmente meio crítico com algumas coisas, assim, sabe?
E eu, às vezes, quando eu vejo alguém na TV fazendo... não por ser engraçado, tá? Mas às vezes eu acho que é uma coisa que, nada a ver. Mas eu, na hora eu começo a pensar também, cara, eu tenho que entender que, tipo, a linguagem tá mudando, assim, sabe? É uma maneira de romper um pouco essa barreira gigante que existe entre a rede social e a mídia mais tradicional. Tem que fazer um pouco... eu acho que não dá para virar uma várzea, assim, sabe? Jornalismo ainda é jornalismo. Mas, tipo, tu pode brincar no Instagram o tempo inteiro, mas talvez na TV existe um limite, assim. Mas eu acho que a gente tem que cuidar um pouco desse limite. Não dá pra ficar assim, tu virar um palhaço o tempo inteiro. Mas eu acho que tem que achar uma maneira de dialogar melhor, assim, né? Eu concordo com isso, assim. Sim, obviamente não vai fazer piada no meio de uma pauta super séria, é óbvio, né? E eu acho que o Matheus Marques faz isso bem, assim, porque ele tem uma... Olha eu puxando o saco do amigo nosso. Ele tem muita naturalidade, assim, espontaneidade com ao vivo e tal, até porque cresceu fazendo isso. Mas eu acho realmente que a questão não é nem perder o que é jornalismo, o que não é, e sim a questão da linguagem. Sem, claro, porque às vezes a gente percebe que tem umas pessoas que são, assim, meio que aí vivem na sua bolha demais, põe tarja, põe cabeça com um meme que a Dona Maria lá no interior, no Confim, não vai entender. Então, assim, também não pode perder a noção de que tu vai usar um meme, mas usa um meme que todo mundo saiba, não um memezinho que tá ali no Instagram, na tua bolha, no teu Twitter, né? Sim. O Matheus, a gente até falou sobre isso aqui, quando ele foi o primeiro aqui do podcast. E a gente falou sobre aquela vez que teve o urubu, que apareceu na matéria dele. Eu lembrei disso também. Né? Eu perguntei para ele e ele disse que era uma coisa que o urubu apareceu e não, a pauta era sobre obviamente era sobre outra coisa, não ia ser uma pauta sobre o urubu. E ele vamos mostrar o urubu, barará. E aí ele tem que ficar enchendo o saco das pessoas para oferecerem para Ana Maria Braga, porque enfim, a produção lá, eu não sei quem era. Tá, beleza, legal, passou. E ele não, isso tem toda a cara do, sabe, é de pensar um pouco assim também, de ter a cabeça também já, enfim, mais preparada, e saber o que cabe em cada lugar e tal. E foi talvez a matéria dele mais famosa, assim, né? Então, quando apareceu assim, foi incrível. Virou, né? O que a gente chama de virar a pauta. Vai lá fazer um buraco de rua e de repente um urubu tenta bicar o teu sapato e aí vira uma pauta nacional. E qual que é tu faz factual aí, né? Acho que é só factual. Assim, aqui, a realidade aqui de Goiás é a seguinte. No Rio Grande do Sul, a gente está acostumado a ter a RBS muito, assim... na fatia de Ibope, digamos assim, é muito mais à frente do que as outras, né? Aqui a concorrência é muito acirrada. Não só aqui, né? A gente sai aí do Sul, São Paulo, Rio, e a gente percebe o Nordeste, então é impressionante, Norte, e aqui também. Então existe uma competição, uma concorrência fortíssima. Por isso que se fica muito em cima do factual, porque se outra TV estiver dando e a gente não está dando, não importa o que seja, assim, realmente bem grave. Então, como também a gente está em pandemia, equipes, apesar de ter 22 equipes para uma capital, até que não é tanto, porque né, são 3 jornais, tem a rede para atender e tal, a gente acaba focando mais em factual. Agora, uma coisa que é legal é tentar pensar sempre em gaveta. Por exemplo, eu estou fazendo uma série que eu sugeri, porque é um tema que para mim é muito importante, que é violência contra a mulher. Saiu agora as estatísticas aqui em janeiro da Segurança Pública sobre 2020. Aí eu peguei isso de gancho para a gente falar sobre o que é exatamente, que é um serviço, que tipos de violência. Então, assim, tem a patrimonial, não só a sexual, a física, que a gente sabe, mas patrimonial, moral, enfim. Aí explicar quais são os direitos das mulheres, medidas protetivas. Aí tem uma denúncia aqui que eu consegui com uma delegada dizendo que falta uma... Quando é que vai entrar isso no ar? Ninguém vai me furar. Falta um banco de dados. Vai demorar um pouquinho. Falta um banco de dados de medida protetiva em Goiás. Com isso, por exemplo, a mulher está lá em casa e o agressor está desrespeitando uma medida protetiva. A polícia tem que fazer uma ligação para o plantão judiciário para ver se o cara sabe que tem uma medida contra ele, porque senão ele não pode prender. Entendeu? Então, assim, e nesse meio tempo a mulher já foi morta. Enfim, só estou dando um exemplo que é que nem o que o Matheus disse, tem que ir lá e insistir, oferecer e pá, porque senão não sai, não porque não queiram, mas pela correria do dia a dia, correria do factual, realmente, é isso que importa e ponto, sabe? E sem contar que na cobertura de pandemia, tu sabe bem que meio que virou isso, né? Assim, por muito tempo virou só pandemia e vacina agora. Esse ano, 2020, para mim, foi
foi um saco, assim, nesse sentido, porque, cara, o assunto era um só, né? Tipo, quando começou, claro, um saco. Tipo, eu tô falando em termos de trabalho, né? Pelo amor de Deus, né? Não, saco, eu aqui na minha casa com saúde. Não é isso. Mas eu digo assim, foi muito, foi um baita aprendizado no início, que era uma coisa completamente nova. Então foi muita correria e para conseguir dar conta das pautas aqui e tal. Mas depois de um tempo se tornou muito repetitivo. Eu tô falando tudo isso jornalisticamente se tornou muito repetitivo, as notícias, porque por mais que seja uma coisa que exige uma imensa responsabilidade para fazer, noticiar o número de mortes e tal, a gente não pode também virar uma coisa automática de todo dia dizer só a mesma coisa. Hoje morreram tanto, as pautas, e manter a pauta igual. Tu tem que tentar achar uma maneira de explorar aquele assunto de uma maneira diferente, cobrar quem tem que ser cobrado. E isso é muito difícil quando a notícia é uma só, né? Não tem muito, é muito difícil tu achar um furo no meio disso. E trabalhando de casa, assim, né? Tipo, todo mundo em casa. Às vezes tu pensava uma pauta muito assim, mas só que exigiria do cara ir lá, investigar, e essa locomoção tá complicada. Então, foi muito assim de a gente reaprender a fazer, assim, como explorar esse assunto. E vários outros assuntos que a gente tinha ideia de fazer matéria e tal, que eu sempre tenho e tal, eu tive que esperar, porque não tem como é que vai fazer no auge, assim, quando, né? Não teria nem espaço para falar de certas coisas. Então, nesse sentido, se tornou meio maçante, assim, porque é um assunto pesado também, né? Então, ficou complicado, assim, de tentar inovar. Não, e uma série de fatores que, assim, além de tu lidar com o medo de tu mesmo pegar a doença, né? Ou de alguém da tua família, que a gente fica o tempo inteiro pensando nisso, tem outras coisas. Esse descrédito da imprensa, que apesar de ter sido mega fundamental, cada vez mais, tem que cada vez também mais reforçar que a gente é importante, confie na gente, não em fake news em WhatsApp. E aqui eu percebo, Henrique, que assim, o pessoal é muito anti-imprensa, mais do que no Sul. Eu nunca fui em nenhuma TV, em nenhum veículo que eu trabalhei no Sul, eu fui assim desrespeitada na rua, a não sei que fosse num protesto, uma coisa mais com um contexto. Aqui passa um carro, aliás, sempre caminhonetonas, quase sempre, de alguém xingando, Globo lixo, para de mentir. Isso é uma coisa que eu percebi, assim, tem muito forte. E cada vez mais, né, com esse bolsonarismo muito, assim... Aconteceu contigo de alguém diretamente, assim, na rua alguma vez? Sim, eu fui esses dias, semana retrasada, a gente foi acompanhar uma fila de hospital. E aí eu fui conversar com uns ambulantes ali na frente, porque para dar uma engordadinha no VT, para deixar ele mais coxudinho, assim, falei, que como a fila se forma desde as 4 da manhã, tem muitos ambulantes que acabam vendendo comida. Mas não era uma denúncia contra os ambulantes, era uma coisa meio que assim, um ambiental. E aí um cara começou a me xingar, dizer, não vai falar mal da gente. E começou, além de me xingar e atrapalhar, por exemplo, a minha gravação, ele começou a angariar outras pessoas, tipo assim, foi falando, dizendo, vão falar mal da gente, sabe? Quando eu vi, tinha umas 4 pessoas infladas por aquele cara, tipo assim, a gente nem era o foco, sabe? Nossa. Tá, e deu tudo certo, a gente conversou com as pessoas e tal, mas lidar com isso, além de todos os outros problemas... É que a gente vive um momento muito assim. Eu, por exemplo, eu falei desse ano que foi complicado. Eu tive que cobrir esse ano, 2020, eu acho que duas vezes a agenda presidencial. Que era um negócio que a gente costumava achar, independente de quem fosse o presidente, tá? Era um negócio legal de fazer, porque é uma coisa diferente. É grande, né? É grande, não é? O presidente não vem aqui toda hora. Tu encontra gente, muitas vezes, da imprensa do Brasil inteiro. Enfim, é uma cobertura que tem a repercussão, geralmente é um fato importante, né, para o presidente vir e tal. Só que, assim, se tornou uma coisa muito difícil de fazer, chata de fazer, porque tu sabe exatamente o que tu vai encontrar quando tu chegar lá, sabe que tu vai ser colocado num brete, tu vai conseguir te mexer direito, tu sabe que muito provavelmente não, foi o que aconteceu as 2 vezes, tu não vai conseguir entrevistar o presidente, ele não vai chegar nem perto, ele vai falar com os seus apoiadores e vai embora. Tu provavelmente também pode ser hostilizado por esses apoiadores, que também podem vir a te passar Covid, porque a maioria não usa máscara. Então, sabe, era um inferno, assim, era um dia inteiro de trabalho, quer dizer, começa a ser, enfim, não sabe por que horas vai acabar, que tu não vai conseguir fazer render como deveria uma agenda presidencial e tu vai ter esse monte de imprevisto, assim, que na real nem é imprevisto, já é uma coisa óbvia que vai acontecer.
Então, sabe, até isso, assim, é um momento muito complicado, assim, para a imprensa. Talvez 2020 tenha sido o pior ano, assim, para ser jornalista no Brasil. É. Né? Mas o senhorito virou chefe, né, amigo? Também teve isso? Teve isso. Não, isso tornou as coisas um pouco melhores. Mas, por exemplo, por ser chefe, é que eu que fui nessas funções aí, entendeu? Tipo, é uma coisa que exige, não que os nossos repórteres não fariam, mas é uma coisa que, tipo, pô, tu não pode deixar nenhum, sabe, não pode nada dar errado. Então, essas broncas acabam que sobram um pouco para mim, mas, por exemplo, foi muito confortável para mim, a ponto de eu me sentir mal algumas vezes, porque assim, eu trabalho sentado aqui, entendeu? Eu saio muito menos hoje em dia. Tipo, porque eu não vou para pauta no dia a dia, eu fico acompanhando a equipe, fico na produção, enfim, coordenando. E aí, no auge, assim, eu vendo, tipo, repórter muitas vezes indo para hospital, sabe? A gente teve gente que pegou Covid, assim, bastante gente, não bastante, algumas pessoas. E eu me sentia meio mal, tipo, pô, eu tô trabalhando bastante aqui e tal, mas eu tô sentado no ar-condicionado aqui, entendeu? Eu me cobrava bastante, assim, até que eu cheguei à conclusão que, tá, beleza, é a minha função, eu tenho que fazer isso, mas a gente sente um pouco sabe, essa gana, assim, de querer fazer, não só na pandemia, quando tem qualquer coisa que é um fato importante, assim, tu sente de não estar na rua, entendeu? De tu estar simplesmente vendo. Tu sente falta de estar na rua, saudade, ou tu tá feliz onde tu tá? Não, as duas coisas. Eu sinto saudade, mas eu não sinto saudade de estar todo dia na rua. Não sinto. Porque, assim, ó, eu gosto de se perguntar, tu prefere coordenar ou ser repórter? Eu prefiro ser repórter. Mas a posição que eu tô agora, é bizarro isso, mas a posição que eu tô agora me permite ser um repórter do jeito que eu gosto mais, entendeu? Fazer só a pauta boa, né? Só a pauta boa. Não, pega umas broncas e tal, mas tipo, pô, eu gosto de fazer reportagem, matéria mais aprofundada e tal. Então, tipo, eu tenho muito mais possibilidade de fazer isso agora do que estando na rua todo dia, fazendo buraco, fazendo, sabe? Que também, aí tem outro lado, fazer isso também te dá muita ideia para pauta, te dá muito, tá em contato com as pessoas todo dia, fazendo matérias pequenas, que seja, acaba que tu consegue um furo ou outro. Isso eu perdi um pouco, assim, relação com fonte, assim, tal. Mas eu gosto do que eu tô fazendo. Às vezes, é que assim, não dá para ter tudo também, né? Então, é mais ou menos isso. Mas tu falou que tu tem feito bem mais factual, então, né? Mas que tu tá fazendo, esse que eu ia perguntar, tu tá fazendo é uma série, né, sobre violência contra a mulher? Isso. Na verdade, porque assim, esses dias eu fiz um net com a delegada daqui, e aí, quem não sabe, fica gritando no ponto, né? Tipo assim, vai falando, ainda tem 2 minutos e tal. Só que tava tão bom o assunto e ela é tão boa que eu recebi do coordenador de link um ok, aí só mais uma perguntinha. Aí virou 3 perguntas, queriam me matar. Aí eu saí de lá com a sensação de tipo, não, a gente tem que explorar mais esse assunto aqui em Goiás, porque eu percebi que quem vem de fora sempre vem, né, mais fresco, assim, com a percepção, porque é diferente, faz a comparação. E eu percebi que aqui é muito machista, assim, no geral. Porque é uma cultura muito, assim, do campo, né? Tipo, o agronegócio é muito forte, então parece que a mulher tem que ficar em casa e o cara vai cuidar das vacas, enfim. E aí isso atinge todos os setores. E aí eu comecei, óbvio que também a questão das redes sociais, a gente começa a se ligar com pessoas que se interessam pelo tema, quando vê, tu já é super milituda, né? E aí eu comecei a pensar assim, isso é um bom serviço, porque tem tanta mulher, aqui esses dias morreu uma mulher, imagina, olha aqui, só um parênteses, ela já tinha medida protetiva contra o cara, que é ex-guarda civil, ela foi morta porque foi defender o filhinho de 6 anos dela, foi morta pelas costas, conseguiu jogar a criança pelo muro para salvar a criança. Não aconteceu nada com o cara. Claro, agora aconteceu, mas assim, é um serviço nosso como jornalista também, né? Cobrar mudanças ou da vida individual de uma pessoa ou numa medida grande que mude a vida de muita gente. E aí, então, essa série vão ser 3 episódios, não, 3 reportagens. Separei, assim, contando a história de algumas mulheres que perderam a vida, falando esse serviço, como identificar o ciclo da violência e quais são os tipos de violência contra a mulher, e esse terceiro, que é a ausência de um banco de medidas protetivas, o que poderia acelerar mais esse sistema de proteção à mulher e que poderia evitar mortes e outros tipos de agressão. Que interessante. Vai ficar bem legal. Não saiu nenhum ainda, nenhuma...
Ainda não. Por quê? Porque o factual nos consome, né? Eu comecei a vir no horário alternativo para terminar o VT, muito o Skype, que é uma coisa que, assim, vai facilitar demais a nossa vida, porque eu tenho certeza que, passada a pandemia, a gente vai seguir fazendo entrevista por Skype, assim, espero, por até uma questão de economia, de pensar, eu vou ter que ir do outro lado da cidade, mas, ao mesmo tempo, perde um pouco da qualidade, assim, né? Claro. É diferente. Mas aí, muita entrevista por Skype, tá, agora eu consegui gravar tudo, agora passou pelo editor, vai passar por outro editor, e depois fecha para pedir vinheta, pedir arte, fazer uma coisa bem bonitinha, assim, bem cuidada. Bah, eu não sei como é que é pra ti, pra mim, quando eu tinha que fazer um especial e no meio tinha um factual, bah, isso me gerava uma angústia muito grande, assim, tipo, porque fazer uma matéria assim como tu tá fazendo, pô, te exige um monte, assim, tem que estudar o assunto, tem que estar em contato com as pessoas, e aí tu tem que parar tudo pra fazer, porque tu tem que fazer o dia a dia, assim, né? Enfim, porque não... Isso é a questão da estrutura também, não dá pra ter, por mais que aí seja uma equipe grande, né? Não é uma coisa de, tipo assim, luxuosa de que vai fazer só matéria especial. Então, né, isso gera um... Eu lembro de ficar bem... Não, e para tu ter uma noção, nessa primeira reportagem tem 10 sonoras. Nossa. Eu entrevistei todo mundo dessa rede, assim, do Ministério Público, Justiça, Defensoria Pública, Delegacia, UFG, para ter uma palavrinha de cada uma. Só que, além dessa questão de lidar com a falta de estrutura não, mas assim... A questão de prioridade de rotina mesmo, porque não adianta lutar contra, tem uma questão que para mim é importante, que é assim, essa autossabotagem no sentido de, ó, é uma especial, não é uma factual, é uma coisa que é minha, tem que ter a minha marca, tem o meu nome ali em cima. Então tu quer fazer perfeito. E aí essa perfeição vai te deixando, tu vai procrastinando, porque tu quer fazer perfeito, não quer fazer de qualquer jeito, né? Vai te autossabotando. Quando viu, tu tá angustiado, mas assim, em vez de transformar essa angústia numa força motriz para terminar, tu fica só tendo ansiedade. Então tem que lutar contra isso também, além de todo o dia a dia. Nossa, quando eu faço matéria que eu quero muito fazer, eu procrastino demais para começar. Pois é. Porque eu quero que o texto é uma ilusão, assim, porque não, sabe? Aí eu faço o primeiro parágrafo 1 milhão de vezes, assim, porque e tipo assim, sabe? Não adianta, porque agora eu vou pegar um café para pensar melhor. Agora, né? É bem isso. Nossa. E aí quando tu vê, passa o dia, assim, tu não fez assim. Eu lembro que às vezes acontece, claro, a gente fazia factual e tal, e aí tinha uma especial. Pô, tá, especial vai sair domingo, agora tu precisa terminar. Então eu vou te tirar da pauta por uns 2, 3 dias aqui, tu vai fazer só isso. E aí, era tudo que eu queria, assim, porque eu precisava daquele tempo, e aí eu sentava e, nossa, e não saía. E aí eu começava, aí eu, tá, não, eu vou escolher uma música aqui pra fazer esse texto. Aí terminava a música, eu já tava, aí quando eu vi, eu tava fazendo qualquer outra coisa, assim, não tava fazendo, assim, sabe? Foi o último dia, o pânico do último dia, aí sim. É que nem TCC, assim, né? Enfim. Mas eu acho legal a gente ter essa consciência e conversar sobre isso, porque até então a gente achava que era vagabundagem nossa, né? Que era tipo assim, era desleixo. Não, na verdade, é uma ansiedade monstra, porque tu quer fazer o melhor daquilo ali. Eu lembro de, assim, foram poucas que eu consegui fazer, de fato, com antecedência, assim, sabe? Eu lembro uma matéria que eu fiz do acidente do Brasil, não sei se tu te lembra dos 10 anos do acidente do Brasil, eu fiz uma série grande, assim. Foi muito boa aquela matéria. Obrigado. E aí eu tive que... Pô, era muito grande. Eu nunca fiz uma matéria nem perto de tamanho dessa, assim, sabe? E ali, como eu comecei a fazer, tipo, 3, 4 meses antes, eu me liguei que se eu deixasse para escrever, eu simplesmente não ia conseguir. Porque eu ia ter muita entrevista, eu não ia conseguir. Então, aquela eu fui fazendo realmente, assim, tipo... Sei lá, primeiro mês ali, eu tinha feito algumas entrevistas, um dia eu sentei e eu escrevi uma parte dela. No outro dia eu sentei, e aí daqui a pouco eu voltava e escrevi o começo. No final, assim, nas últimas semanas, o que eu tive que fazer mais foi um quebra-cabeça, assim, sabe? De montar, isso vai pro início, isso vai pra cá, e aí só dei mais uma polida, assim, mas simplesmente porque eu não ia ter como. Se eu deixasse pra última hora, ela nunca ia sair. E quando consegue, a satisfação, o pessoal é tão grande, né? Nossa. Tipo assim, nossa, que tanto eu sofri, assim. Mas essa tu ganhou prêmio com essa matéria, né? Eu ganhei... eu fui finalista, né? Na verdade. Menção honrosa. Do Ari. Uai. Uai. Porque prêmio claro, é legal ganhar, né? Tipo, mas... tu tá entre os finalistas... É uma coisa completamente subjetiva, tipo, tu ganhar ou não, entendeu? E quem ganhou na época foi o Fabrício aqui do Correio, que tipo, merecia muito. Ele foi o cara que descobriu o escândalo do Inter aqui e tal. Tipo, sabe?
Merecido total. Então, eu fiquei bem feliz, assim, de... Tipo, se ela... Eu não dou muita bola pra isso, mas se ela não tivesse sido, tipo, nem ficado, eu ia ficar meio puto, assim, sabe? Porra, é um puta de um trabalho, assim, Não, sabe? não dou muita bola, mas eu ia ficar puta. Não, aí eu ia ficar puto. Não, podia ficar em quinto lugar, mas, porra, pelo amor de Deus, né? E aí quando tava ali, beleza, agora que vier, se vier, veio, se não vier, beleza. Mas essa aí que tu tá fazendo é um assunto que é sensível pra caramba, assim, né? Tipo, violência contra a mulher, e é um assunto que te toca, porque enfim, tu fala bastante sobre isso e tal. Tu chegou... É que eu não sei que nível é essa matéria, se é uma coisa mais de entrevistas assim, e tal, ou se tu chegou a tocar em temas bem complicados, assim, dentro disso. Mais sensíveis mesmo, você chegou a ouvir mulheres e tal. Claro, não, tem várias personagens e é pesado, assim, eu vi, porque teve uma que eu fui entrevistar num bairro bem afastado, essa mulher lá tá sendo ameaçada de morte, e o marido louco, assim. E aí, enquanto a gente conversava, várias vezes passou carro parado, assim, devagarzinho, sabe? E aí eu fiquei com medo de eu estar conversando com ela, gravando, e o cara passar atirando. Então, assim, tu acaba... E aí, até hoje eu falo com ela pelo WhatsApp, não virei amiga, mas tipo... ontem prenderam 200 homens agressores de mulher aqui no estado. Aí eu mandei para ela, tipo, viu, a delegacia tá fazendo sua parte, porque ele tá foragido, né? Ele tá com mandado de prisão, mas tá foragido. Então tu acaba te envolvendo com as fontes, assim. Eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, porque claro, tu tem que ter o profissionalismo uma certa distância para não chorar ao vivo, né? Porque às vezes vai acontecer, mas tu ter um pouco desse distanciamento. Mas se tu é uma pessoa né, que tem coração, que tem cérebro, tu não tem como não te envolver. Então, eu acabo me envolvendo. Teve uma menininha aqui que pediu, foi no Natal, em dezembro, ela pediu pro Papai Noel uma cesta básica. Como é que tu vai ouvir isso se não vai, sabe? Aí tava eu, final de semana seguinte, com uma ONG lá distribuindo comida, alimento, brinquedo para as crianças ali, da família e da redondeza ali do loteamento delas. Então é difícil não se envolver, assim. É muito difícil. Mas voltando só a isso. Não, vai. Fala. Não, vai. É que eu ia falar de outro assunto que a gente falou, que é questão de prêmio, reconhecimento. Tá, então, segura aí, então. Não, só porque esse assunto aí. Porque, tipo, essa mulher que tu citou, ela tá sozinha nesse momento? Ela tá... Enfim, ela tá com alguma proteção, alguma coisa assim? Não, ela tá fugindo do marido. Ela tá se escondendo, isso assim, é mas muito ela não tem complicado, nenhuma né? proteção do Estado. Imagina, tipo, querendo ou não, essa pessoa abriu a porta da casa dela pra ti, ela compartilhou uma coisa muito complicada contigo, tipo assim, um nível extremo, assim, e ela tá, querendo ou não, ela tá correndo perigo, né? Então... Não, mas ela não se identifica, né? Não, tudo bem, não, é mas difícil não pela tua matéria, tô dizendo, enquanto tu tá aí conversando com ela e tal, ela tá correndo perigo, e, enfim, tu não tem como simplesmente... É um nível de trabalho que tu não tem como simplesmente te desligar, assim, beleza, ela me deu entrevista, acabou agora. Não tem como. A pessoa, ela te abriu uma coisa muito sensível, assim, ela confiou em ti, querendo ou não, né? E tu fica meio nessa tensão, assim, tipo, tu tá preocupada com ela, sabe? Cada vez que tu fala com ela, tu não sabe se ela tá bem, se ela não tá. Eu acho muito complicado, assim, de lidar. Tem que ter uma estrutura emocional, assim, né? E é uma responsabilidade, né? A gente está lidando com a história das pessoas, que a gente pode destruir a pessoa, a gente pode transformar a vida dela para melhor. Então, é muito louco mesmo. Tá, o que tu ia falar de prêmios? O que eu ia falar de prêmio é o seguinte, eu acho que é super válido a gente ir em busca de reconhecimento. Claro que eu não acho legal a gente pensar numa reportagem com a premissa de, isso aqui eu vou escrever num prêmio. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco desse jogo, né? É uma questão até um pouco política, assim. A pessoa que faz prêmio é uma pessoa reconhecida, uma pessoa valorizada na sua empresa e no mercado de trabalho. Sim. Então, teve uma época que eu tinha até uma listinha, assim, de prêmios de jornalismo para ter no meu radar. Tipo assim, fiz uma matéria sobre tal coisa, de repente isso se encaixa daqui a um tempo. Ou, ao contrário, me lembrei que eu fiz a matéria tal, isso se encaixa. Eu acho importante. Até porque dá um dinheirinho, né? Dá para dividir com a equipe, ali é legal. E te dá reconhecimento. E aí, uma coisa que eu aprendi é a seguinte, só ganha quem se inscreve.
eu quero dizer com isso? Não é, foi a melhor do mundo. Nem sempre é a melhor do mundo, mas naquele ano se encaixou perfeitamente a temática, não sei o quê. Eu ganhei em 2019 o prêmio da Defensoria Pública, que eu fiz uma matéria sobre violência contra as mulheres. Era uma denúncia de um defensor, que era minha fonte em Pelotas. Ele foi ser defensor em Porto Alegre. Ele disse o seguinte, vítimas de violência doméstica estão sendo vítimas 2 vezes. Por quê? Porque elas vão registrar a ocorrência na delegacia, e aí lá elas não têm uma sala lilás, que por lei deveria ser um lugar de atendimento reservado para mulheres vítimas, com plantonista mulher, tudo diferentinho. Ali não, elas ficavam no meio, tipo assim, elas cara a cara com os agressores, sabe? Então, isso era uma denúncia super importante. Tá, e aí, naquele ano, a linha do prêmio do Defensoria de Jornalismo era justamente essa. Imagina, políticas públicas para defender as mulheres em situação de violência. Tá, e aí ganhei aquele prêmio. Mas o legal, foi muito legal ter ganhado, teve um dinheirinho. O legal mesmo é que o troço, assim, não vou dizer que foi a matéria, né? Mas ajudou a acelerar a implementação de salas lilás, essas de atendimento reservado, no Rio Grande do Sul. Esse é o prêmio, sabe? Então, assim, quando acontece isso é muito perfeito. Dá assim, o amor parece que assim, eu vou seguir fazendo isso da minha vida porque eu amo demais. E o prêmio ele tem isso, de dar a visibilidade também maior, né? Muitas vezes. Porque às vezes eu já vi matéria que saiu e não, na hora que saiu não foi muito, assim, tipo, e aí ganhou o prêmio e aquele assunto voltou a repercutir de alguma forma, assim, sabe? Acontece isso também. O prêmio, eu concordo, assim, existe bastante gente que faz matéria já pensando no prêmio, assim. Cara, não critico, entendeu? Não é o meu perfil fazer isso, mas, sabe... Até porque as poucas vezes que eu pensei em fazer alguma coisa assim, tipo, eu vi, vai sair um prêmio sobre não sei o quê, tá? Voltado para alguma área. Aí eu comecei a pensar, se poderia dar uma pauta. Sempre foi meio... Não era uma coisa muito natural, assim, sabe? Tipo, eu estaria, sei lá, eu ia cavocar aquele assunto ali para tentar fazer alguma coisa. E aí eu nunca levei muito adiante, assim. Eu acho meio... Mas tudo bem, tem gente que faz, tanto que tem gente que tem todos os prêmios, assim. E beleza, méritos dessa pessoa. Mas eu acho que sim, o prêmio tem esse poder de dar uma evidência, assim, para uma pauta e valorizar, o que tu falou antes também, valorizar a gente, sabe? Porque são pouquíssimas coisas que valorizam o trabalho do jornalista. Não tem quase nada. O salário não é recompensador, 99% dos casos, né? Isso é uma realidade, são pouquíssimas pessoas que são bem pagas e tal. Muitas vezes a gente é esculachado, sabe? É muito difícil. Assim, os prêmios são uma das poucas coisas que se salvam, assim, que reconhece o trabalho feito, assim. Até porque o jornalismo, a gente trabalha com uma coisa que acaba todo dia em si mesma, né? O jornal, ele fica velho o jornal, então, fica velho no mesmo dia, né? Já é da notícia do dia anterior. Só que são coisas que têm um valor permanente, na verdade, se a gente for pensar, né? Então, eu acho que é uma maneira também de não deixar as coisas acabarem, assim, simplesmente, né? No dia seguinte ninguém lembra mais. Enfim. Né? É bem isso. Mas o que eu ia te dizer? Eu nem te falei, não te perguntei quanto tempo tu tinha, nem nada assim. Nós estamos há 1 hora aqui já conversando, mais ou menos. Como é que tu tá aí, Di? Nossa, passou rápido. Né? Não, eu tô bem, eu tô bem ótimo. Eu trabalho às 6 horas. Legal. Aí daqui a pouco eu tenho que fazer umas coisas. Agora eu tô nesse horário da noite, das 6 à meia-noite, que é um horário de mais pegar factual e factual. 6 da meia-noite. Eu trabalhei algumas vezes esse horário. Eu acho bem tenso, assim. Geralmente, quando dá as merdas, assim, é nesse horário, né? Mas aí pensa que pode render rede. Então, pode. Assim, a gente sempre tenta olhar. Tenta fazer um mousse de limão com esse limão aí. E tu... Eu não sei se tá achando legal a conversa. Eu tô perguntando isso pra todo mundo, porque a ideia é que seja uma conversa mesmo, entendeu? Tipo, eu quero, sei lá, ajudar um jeito de divulgar isso para estudante de jornalismo e tal, mas eu quero que todo mundo possa assistir e se identificar de alguma forma, assim, sabe? Da gente conversando sobre comunicação e tal. Eu achei muito legal. E acho bem necessário, porque é muito, assim... Esses dias eu dei uma palestra para o pessoal do jornalismo lá da Federal e eles não têm muita noção de mercado, de como funciona, porque
Primeiro, não tem a vivência, né? Tá no interior do Rio Grande do Sul, no Sul não tem. E muitas vezes os professores não têm também a vivência de mercado, porque a galera que vai pro mercado tem, né? Tipo, não tem como. Isso é. Não é uma crítica, mas é tipo uma realidade. Então, eu acho que isso é fundamental mesmo, até porque muitas vezes as pessoas... a gente entrou na faculdade sem saber muito, assim, né? Claro. Sem ter muita noção do que ia encontrar e tal. É bom saber que o salário é X, é pouquinho, Claro. vai trabalhar feriado, para justamente ter muita consciência do caminho que vai trilhar, né? E eu acho também que são coisas que a gente está falando, que por mais que é meio de nicho, assim, é comunicação, é jornalismo, a gente falou aqui de assuntos que todo mundo pode se identificar de alguma forma, entendeu? E pode, enfim, eu curto esse tipo de podcast, assim, sabe? Faz bastante tempo que eu quero fazer, só que isso foi uma coisa que esse momento de pandemia acabou facilitando, porque eu falei isso outro dia também, porque, tipo assim, eu não teria condições de fazer isso presencial, entendeu? De ter um estúdio, de ter que seria muito legal, mas não teria. E isso aqui é perfeito, entendeu? Dá certo. E há até um tempo antes da gente ter quarentena e tal, as pessoas não aceitariam muito a gente conversando por chamada de vídeo, assim. E que ainda não se tornou um formato mais, né, mais aceito e tal, mas que as pessoas não têm problema. Eu vou ter que divulgar agora, tipo, eu tô gravando vários, porque eu não vou ter perna para... Tipo assim, esse aqui eu não vou editar nada na nossa conversa, assim. Mas vou ter que fazer os cortes. Queria que eu editasse? Não sei. Posso olhar antes? Não, a conversa... Eu vou editar só a parte que tu caiu da internet ali. Entendeu? Isso vai 1 hora inteira, sei lá, pro YouTube. Ou pro Spotify. Tá bem. E se tiver... Só corta palavrão, não sei, né? Acho que não falamos palavrão, né? Não, eu falei, mas por mim não tem problema. Eu sou um cara... Enfim... Você é chefe, né, pai? É diferente. Ninguém sabe quem é a minha cara. Os caras vão me ver, eles não sabem quem é o mesmo cara que eles leem no jornal, entendeu? Não sabem a menor ideia. Mais ou menos. Tô brincando. Não, mas aí eu tô pensando assim, eu vou editar porque eu vou fazer 2 formatos. Eu vou botar aí na íntegra e eu vou fazer cortes também, assim, tipo, de 5 minutos. Legal. Sabe? 5? Sei lá, 5, 10 minutos por assunto. Eu acho que pro Instagram tem que ser 1 minuto. Não, pro Instagram sim, eu digo pro YouTube, que é onde eu vou colocar, entendeu? No Instagram sim. Mas, porque, por exemplo, assim, a gente falou em algum momento sobre prêmios, tipo, prêmios do jornalismo, isso pode ser um corte legal, entendeu? Sim, entendi. Aí a gente pega, enfim, mas assim, isso tudo eu tô falando na teoria, não faço a menor ideia se vai dar certo ou não. E eu fiz mais porque é uma coisa que eu tô curtindo fazer, entendeu? Eu acho que vai ser legal, mais do que dar certo ou não. Mas é bem isso que tu falou, é muito... É legal a gente conversar sobre isso. Quem é que ia parar 1 hora numa sexta-feira mesmo? Tu tem toda a razão. Entendeu? Posso te imitar? Vai, imita, vai lá. Tu pode, a gente faz uma collab daí. É muito bom, adorei. Entendeu? Aí... E claro, a gente vai... Sei lá, vou divulgar. Eu pretendo chamar também, tipo, eu chamei até agora só jornalista do mercado, assim. Mas acho legal trazer professores também. Eu combinei com o Juremir Machado, por exemplo, da gente fazer um dia. Só que o Juremir é um cara que eu não tenho a relação que eu tenho contigo, por exemplo, entendeu? Então eu não vou chamar ele para fazer, sendo que não existe ainda, não lancei nenhum episódio ainda, sabe? Tipo, vou pedir pra ele parar 1 hora, né? Eu não tenho cara de pau ainda para fazer isso. Mas assim que tiver, entendeu? Aí podemos fazer. E é legal pegar também gente que está em assessoria, que foi trilhando outros caminhos, assim, né? E até para não ficar só, eu quero manter o nicho comunicação, assim, tá? Porque senão fica meio, entendeu? Mas que a gente possa falar de qualquer outra coisa, sei lá, trazer um escritor, por exemplo, sabe? Sei lá. Legal. Né? Como vai se chamar? Eu ia falar isso. O nome é Troca Letras. Ai, que bonitinho! Gostei. Gostou? Gente, aliás, quem estiver assistindo isso, peça dicas de leitura para Henrique Massaro. Sucesso! Tinha só a capa aqui, ó. Só a cabeção ele lê. Pois foi... Impressionante. Fala. Quantos livros tu leu no ano passado? Não foram tantos, assim, foram... Não foram, foi 28, 27, uma coisa assim. Não, foi bastante, mas tipo, eu postei ali achando, legal ali, uma quantidade ok pra quem, enfim, uma pessoa que trabalha, né, e não tem tanto tempo assim. Mas eu vi gente postando, tipo, 80 e poucos livros, assim.
Eu fiquei, meu Deus do céu, mas aí também não, né? Não fiz mais nada da vida, nada, zero. Mas eu fiquei feliz com meus 27 ali. Nossa, sensacional. Mais de 2 por mês. Não, incrível. Bom, né? É uma coisa que eu adoro fazer, sabe? E é uma coisa que eu cada vez eu fazia menos, porque, cara, a gente vive num momento difícil de tu parar por 1 hora e ler, simplesmente ficar lendo, assim, sem mexer no celular, sem... então, foi muito legal. E o fato de estar em casa ajudou bastante, assim, né? Tipo, não tinha tempo perdendo no trânsito, sabe? Isso ajudou muito, assim. Mas, pô, é um troço que eu gostaria de falar, eu pretendo falar sobre aqui, trazer escritores, mas é bizarro também, né? É um assunto que limita muito também. Tipo, falar de literatura, por exemplo. Tipo, não deveria, né? Tinha que fazer participação especial. Não teve um ainda que ele não tenha passado. Tá? Sério? Exibido, deve ser leonino. Tá. Com licença? Que amor. Vem cá. Isso aí, se fosse ao vivo, já ia pro Virei Jornalista. Quem sabe, hein? Mas então tá, Camila. Foi legal, então? Foi um prazer, eu adorei. Adorei demais. Pede pro pessoal se inscrever aí, então, deixar o seu gostei, faz aquele... Gente, se inscrevam no canal, deem curtida e depois a gente vai fazer um Reels dizendo entre no Troca Letras. Com certeza, vamos sim. Valeu, Camila. Obrigado, tá? Valeu, sucesso aí pra ti, Henrique. Para ti também. Beijo. Beijo. Tchau.